Você percebe que a demissão está chegando quando Diane, nossa CEO de 26 anos, resolve trocar a mesa de reunião de carvalho maciço por um círculo de almofadas de meditação. Não dá para negociar contratos de frete com siderúrgicas de Wisconsin, sentado de pernas cruzadas em uma almofada roxa que faz barulho a cada movimento do corpo. Mas eu não achei que ela realmente fosse me demitir. Meu nome é Gary Holt, tenho 54 anos. Estou à frente das operações da Great Plains Industrial Transport há 17 anos. Comecei nesse setor aos 23 anos, na base de tudo, com uma prancheta na mão, aprendendo na prática como tudo funcionava, até o básico da operação com empilhadeiras. Trabalhei em 3 empresas de logística antes de chegar à Great Plains. Conheço esse negócio desde o chão de fábrica, não apenas por apresentações em slides. Sou parte fundamental para que 285 armazéns em 12 estados operem com precisão. Sou parte do motivo pelo qual nossos motoristas não ficam parados no Nebraska com empilhadeiras quebradas e sem peças. Fui essencial para que a empresa não quebrasse durante a nevasca de 2018, quando dormi em um catre no depósito de Milwaukee por 3 noites seguidas, porque os geradores de emergência precisavam ser reiniciados manualmente e ninguém mais sabia como fazer isso. Desde então, minha lombar me lembra dessa decisão todas as manhãs. Diane Mercer assumiu o cargo de CEO porque seu pai, Cliff, construiu essa empresa do zero. Cliff tem 74 anos agora, está completamente lúcido e se aposentou há 3 anos. Ele entregou o controle ao conselho com uma única orientação: deixar as operações seguirem como estavam, não mexer no que já funcionava. Diane mexeu em tudo. Primeiro foi o organograma, depois mexeu nos contratos com fornecedores. Em seguida, contratou um consultor de transformação que cobrava $400 por hora para dizer que precisávamos de mais alinhamento entre áreas. Depois, vieram as almofadas de meditação. Ela me chamou ao escritório às 13h15 de uma quarta-feira. A sala dela era toda de vidro, com cheiro de óleos essenciais e café caro. Usava um blazer feito de plástico reciclado e mantinha as mãos juntas como se fosse iniciar um exercício de respiração. "Gary", disse ela, deslizando um documento impresso sobre a mesa de bambu reciclado. Fizemos uma avaliação profunda do funcionamento da empresa. Seu estilo de gestão é muito tradicional. Não se alinha com nossa transição para um modelo mais colaborativo. Olhei para o papel. Havia um gráfico ali. O gráfico não tinha números. Você está me demitindo por causa do meu estilo de gestão. Não é demissão, ela corrigiu. É um realinhamento. Estamos direcionando você para uma função mais alinhada com o seu perfil. Eu ouvi as palavras. Eu entendi perfeitamente. Só não consegui acreditar que alguém realmente dissesse aquilo em voz alta em uma reunião. Olhei para o relógio na parede. 13h15. A sincronização diária do inventário, o pulso digital de toda a operação, estava programada para rodar seu protocolo de autenticação às 13h30. Era necessária uma autorização de nível executivo, normalmente feita por mim ou por outros administradores de backup. Sem essa autorização, o sistema podia ativar protocolos de segurança e restringir parte das operações até uma verificação manual. Isso afetaria os manifestos de embarque, a comunicação com credores e prejudicaria a coordenação das rotas, causando atrasos na operação da frota. Olhei de volta para Diane. "Tudo bem", eu disse. "Você quer mudança? Agora você vai ter." Levantei devagar. Não gritei. Não bati em nada. Coloquei a mão no bolso do casaco, retirei meu crachá de segurança, aquele com nível de acesso superior ao dela, e o deixei sobre a mesa de bambu. "Você tem 15 minutos", eu disse. Ela piscou. "15 minutos para quê?" "Sem pressa, Gary. Queremos que essa transição seja tranquila." 15 minutos antes do sistema perceber que eu saí,
Respondi, virando em direção à porta. Aquele sistema antigo que você critica. Ele depende de um código antigo, com mais de 20 anos, 3 servidores de backup em um porão em Kansas City e autorizações específicas de acesso. Se a sincronização das 13h30 não for autorizada, o sistema pode entender como uma possível falha grave e começar a restringir operações críticas. Ela soltou uma risada curta, nervosa. Você está blefando. Você disse que agora tudo roda na nuvem, não foi? Então eu completei. Você quer dizer os 3 caras que você contratou porque tinham blockchain no LinkedIn? Boa sorte com isso. Saí andando pelo escritório aberto, passando por jovens de 20 e poucos anos encarando seus monitores. Passei pelo mural motivacional que dizia "Haja rápido" e construa coisas em letras enormes. Senti algo frio e constante se instalar no peito. Não era raiva, era a calma de alguém que já viu uma estrutura mal feita suportar pressão por tempo demais e sabe exatamente quando ela vai ceder. Ela queria medir clima organizacional. Eu estava prestes a mostrar como o sistema realmente funcionava. O elevador do 35º andar levou 40 segundos, tempo suficiente para lembrar de 17 anos. Perdi jantares de ação de graças porque um centro de distribuição em Memphis teve falha no scanner. Cancelei uma pescaria em 2019 porque a sala de servidores em Kansas City alagou durante um feriado prolongado e eu era o único que sabia onde ficava o painel manual. Meus joelhos estalam quando chove, porque passei o inverno de 2018 andando em piso de concreto por 72 horas seguidas, quando os leitores de estoque falharam em 6 estados. Fiz tudo isso porque precisava ser feito. E acabei de ouvir que minha forma de trabalhar não estava alinhada. O saguão era todo de mármore e vidro. Dale Garza estava na recepção fazendo palavras cruzadas. Saindo mais cedo, Sr. Gary? Férias permanentes, Dale, respondi. Coloquei o cartão corporativo sobre a mesa. Ideia da Diana. Pelo visto, eu não combino mais com o ambiente. Dale balançou a cabeça devagar. Esse lugar não se sustenta sem você. Eu falo isso há 3 anos. Dê uns 15 minutos, respondi, caminhando em direção à saída. Ainda estava na garagem quando meu telefone tocou. Alerta. Autorização de sincronização do sistema ausente. Armazém 117. Armazém 118. Armazém 119. A lista continuava aumentando. Eram 13h31. Sentei na minha caminhonete, uma Ford, que já enfrentou mais sal de estrada do que muita máquina industrial, e observei os alertas surgirem um após o outro. Eu já não sentia raiva. Me senti como alguém observando um sistema crítico entrar em falha, sabendo exatamente o que estava prestes a acontecer. O prédio não desmorona por causa de emoção. Ele cai por causa das leis da física. Isso era o que Diane não compreendia sobre uma rede logística. Não é uma simples planilha. É um sistema vivo. Cada parte depende das demais. Quando você remove um elemento estrutural, o conjunto não desacelera, ele começa a apresentar falhas progressivas na operação. A primeira coisa a desaparecer foi a visibilidade do estoque. Minha autorização não liberou a sincronização. O sistema passou a executar uma sequência de processos de limpeza que tratavam os dados capturados pelos scanners antes de enviá-los ao servidor principal. Sem esses processos, o fluxo bruto começou a chegar diretamente ao banco de dados pela primeira vez em anos. E dados brutos de scanner são caóticos. Duplicações, leituras incorretas, registros de data e hora corrompidos. Ao se deparar com dados não validados que não reconhecia, o sistema fez exatamente o que havia sido projetado para fazer. Marcou tudo como não confirmado e colocou o estoque em quarentena. Em termos práticos, os dados de estoque ficaram inconsistentes e temporariamente indisponíveis em vários armazéns.
Eu conseguia visualizar aquilo acontecendo em tempo real. Um vendedor em Detroit, tentando processar um pedido de 2.000 unidades de equipamentos de soldagem industrial, digitava o código, pressionava Enter e via a tela piscar. Erro, sem estoque disponível. Isso não faz sentido, ele diria, girando na cadeira. Eu contei 5 paletes hoje de manhã, ele conferiria novamente. Localização desconhecida. Status indisponível. Multiplique isso por 285 armazéns. Cada item, cada lote, cada palete comprometido, como se as luzes tivessem se apagado em toda a operação de uma empresa que movimenta 800 milhões de dólares em cargas por ano. Meu telefone vibrou outra vez. O grupo de operações ainda não havia removido meu acesso. Pete Hoare escreveu: "O que está acontecendo com o centro de distribuição de Chicago? Está marcando estoque zerado. Isso é falha do sistema?" Wanda Briggs, operações em Iowa. Os scanners travaram. Os motoristas estão formando fila até a rodovia. Um deles está ameaçando acionar o sindicato. Scott Weston, presidente. Alguém coloca Gary Holt na linha agora. Diane Mercer, CEO. Quem tem o código de autorização do Gary? Tragam isso imediatamente. Dá para sobrescrever, certo? Anotem isso. Não era algo que se resolvesse com uma sequência simples ou tentativa e erro. Era saber que o scanner da Doca 12, no centro de distribuição do Texas, registrava leituras duplicadas nas tardes de terça-feira por causa do reflexo do sol nas janelas voltadas para o oeste, e que era preciso ajustar manualmente a contagem em 8%. Era lembrar de um script de linha de comando que escrevi em 2012, chamado Opção Nuclear DXE, escondido em uma estrutura de pastas que ninguém acessava desde aquela época. Foram 17 anos aprendendo a distinguir alertas irrelevantes daqueles que indicavam que um motorista estava prestes a passar a noite em um posto nos arredores de Amarillo com uma carga de equipamentos médicos refrigerados e sem contato com a central. Eles não desligaram um funcionário. Eles ativaram um problema que não sabiam como controlar. O verdadeiro risco não era o estoque, era o dinheiro. E Great Plains operava com uma linha de crédito rotativa de 45 milhões de dólares. Os credores utilizavam um sistema próprio que consultava nosso banco de dados de estoque a cada hora para validar garantias. Enquanto havia produto registrado, havia crédito disponível. Quando inconsistências relevantes surgiam, alertas de risco eram disparados. Os alertas foram enviados automaticamente, mas exigiriam análise da equipe de risco dos credores antes de qualquer bloqueio definitivo. Às 14 horas, o sistema começou a registrar inconsistências no estoque, o que gerou alertas de risco para os credores. De acordo com os sistemas conectados ao banco de dados, a Great Plains Industrial Transport apresentava dados inconsistentes de ativos, sem visibilidade clara de estoque, sem garantia validada. Eram apenas 35 andares de vidro e aço sustentando toda aquela operação. Eu conseguia imaginar o que estava acontecendo lá em cima. O painel de desempenho em tempo real que Diane adorava mostrar provavelmente estava tomado por alertas críticos. Marcus Webb, vice-presidente de operações de campo. Por que o Gulf Hub está mostrando números negativos? Isso nem deveria acontecer. Linda Harmon, finanças. O portal do credor está emitindo alertas contratuais. Preciso de alguém experiente nessa chamada em até 10 minutos. Diane Mercer, CEO. Reiniciem os servidores. Reiniciem tudo. Não se reinicia um vazio. Não se corrige a ausência com reinicialização. Às 14h15, o sistema de despacho automático ativou seu protocolo padrão. Se o estoque é interpretado como indisponível, o sistema assume falha operacional. Se há falha operacional, as rotas entram em modo de contingência.
Vários motoristas começaram a receber instruções conflitantes, causando atrasos e confusão nas rotas. O sistema não sabia que os caminhões estavam carregados. Não sabia que havia entregas em andamento para hospitais em Cincinnati, obras em Denver e fábricas em Detroit. Ele apenas reagiu aos dados. O rádio começou a transmitir informações enquanto eu entrava na rodovia. Há registros de congestionamento incomum nas rotas próximas à zona industrial. Motoristas devem enfrentar atrasos no corredor logístico nesta tarde. Aumentei o volume. Em algum lugar no 35º andar, uma CEO de 26 anos estava descobrindo que tecnologia não funciona com discurso bonito. Funciona com conhecimento acumulado. Meu telefone começou a tocar. Diane Mercer. Deixei tocar algumas vezes e recusei. Tocou novamente. Recusei de novo. Logo depois chegou uma mensagem de voz. Gary, aqui é a Diane. Estamos enfrentando um problema de sincronização no fluxo de dados. Precisamos do seu acesso com urgência. Isso não é profissional. Se você não responder nos próximos 5 minutos, acionarei o jurídico. Não é permitido reter ativos da empresa dessa forma. Ativos da empresa. Quase ri. Grande parte desse conhecimento operacional nunca foi totalmente documentada e dependia muito da minha experiência. Não existe intimação que extraia memória. Não existe auditoria que recupere vivência. Não há recompensa que pague 17 invernos em que você apareceu quando ninguém mais apareceu. Engatei a caminhonete e segui em direção ao oeste. Eu ainda tinha um lugar para ir. O único homem que entenderia exatamente o que tinha acabado de acontecer e o que precisava ser feito em seguida. A casa de Cliff Mercer não era uma casa de veraneio. Era uma cabana de cedro e pedra construída em um terreno de 12 acres nos arredores de Rockford, Illinois, com vista para uma curva ampla do rio Rock. Ele ergueu a primeira oficina ali antes mesmo de a Great Plains ter o primeiro contrato. A empresa nasceu naquela oficina com 2 caminhões, uma parede de painéis perfurados cheia de ferramentas penduradas e um acordo verbal com um distribuidor de aço em Gary, Indiana. Cliff tinha 74 anos e parecia alguém que conquistou cada ano com esforço real. Ele fundou a Great Plains aos 47 anos, com apenas uma carteira de motorista comercial, uma hérnia de disco causada por 20 anos, trabalhando em docas de carga e um instinto para a logística que levei 17 anos tentando compreender por completo. Ele se aposentou há 3 anos e entregou ao conselho uma única folha de papel com um parágrafo escrito. O texto dizia: as operações funcionam sozinhas. Gary Holt responde pelas operações. Não interfiram nisso. O conselho permaneceu parado por exatamente 14 meses antes de Diane apresentar seu plano de transformação. Ele estava sentado na varanda da frente, afiando um canivete quando eu cheguei. Era aquele tipo de movimento lento e preciso que indica que um homem está pensando profundamente em outra coisa. Ele olhou para mim por alguns segundos, depois para a lâmina e então voltou o olhar para mim. Você deveria estar na reunião de sincronização 130, ele disse. Eu reorganizei tudo, respondi, encostando no corrimão da varanda. Minha forma de operar não combina com essa mudança colaborativa. As mãos de Cliff pararam. Ele colocou a faca devagar sobre o apoio do braço, como quem decide o que fazer a seguir. Ela te demitiu numa quarta-feira, ele disse. Isso foi hoje de manhã. Eu respondi. Ele assentiu uma vez. E agora você está aqui. Há uma diferença. Pelo que parece, os credores receberam alertas de risco há cerca de 1 hora. A operação começou a apresentar falhas por volta das 14h15. Vários motoristas começaram a receber instruções conflitantes, causando atrasos e confusão nas rotas. Eu elaborei um relatório rápido da situação. Cliff fechou os olhos por exatamente 3 segundos. Depois se levantou
Entrou na casa e voltou com uma garrafa de Elijah Craig e 2 copos sem gelo. Ele colocou um na minha frente sem dizer nada e serviu o próprio. Você avisou ela, disse que tinha 15 minutos. Ela perguntou se eu queria uma pausa para praticar mindfulness e processar a transição. Cliff tomou um gole, olhando para o rio. Perdi jantares de ação de graças por causa dessa empresa, disse por fim. Dirigi 6 horas até Columbus, porque a sala de servidores reserva ficou sem energia e ninguém sabia onde ficava o acionamento manual da bateria. Fiz isso usando camisa social, porque já estava a caminho de um jantar. Ele virou o rosto para mim. Construí essa empresa com esforço de verdade, e minha filha demitiu o único homem que sabia como tudo realmente funcionava, porque não gostou da forma como ele conduziu uma reunião de equipe. Ele pegou o celular antigo que estava na mesa lateral, não o smartphone configurado pela assistente, mas aquele que ele mantinha carregado para situações importantes. Para quem você vai ligar? Perguntei. Scott Weston. Primeiro o banco, depois o advogado. Nessa ordem, ele discou. Quando a ligação completou, a voz dele mudou. Não ficou mais alta, apenas mais firme. A voz de alguém que construiu algo e nunca se desligou disso. Scott, sou eu, Cliff. Pare o que estiver fazendo. Minha filha removeu um sistema crítico do qual 285 armazéns dependem e não deixou um processo claro de continuidade. Pausa. Não me passe para a Diane. Diane é exatamente o motivo da ligação. Outra pausa, mais longa. Scott, existe uma única pessoa que pode restabelecer isso hoje à noite. Ele está sentado na minha varanda, tomando meu bourbon e olhando o rio. Sugiro que você convoque uma teleconferência com o conselho imediatamente, antes que isso vire notícia. Ele desligou e olhou para mim. Reunião de emergência do conselho em 10 minutos. Você vai conduzir isso. Qual é minha posição inicial? Perguntei. Cliff serviu mais uma dose nos 2 copos. Você não é um funcionário, Gary. Você é infraestrutura. A única que eles não conseguem substituir, replicar ou perder por mais 1 hora. Defina seu valor com base nisso. Ficamos sentados naquela varanda esperando. O rio seguia seu curso, completamente indiferente ao problema que acontecia a 145 quilômetros dali. Um par de garças se movia nas águas rasas do outro lado. O bourbon estava bom. O silêncio era ainda melhor. 10 minutos depois, o telefone fixo tocou. Ele colocou no viva voz. Gary, aqui é Scott Weston, presidente do conselho. A voz dele tinha o peso de alguém que vinha de várias ligações tensas. Precisamos resolver isso agora. O sistema começou a registrar inconsistências no estoque, o que gerou alertas de risco para os credores. Os alertas foram enviados automaticamente, mas exigem análise antes de qualquer decisão definitiva. Temos gerentes de campo ligando de vários estados. A situação piora a cada minuto. Parece complicado, Scott, eu disse. Estou tendo uma noite tranquila aqui fora. Gary, precisamos do seu acesso alternativo e do seu token de autenticação imediatamente. Eu não trabalho mais para a Great Plains. Diane disse que estava me direcionando para algo mais alinhado com o meu perfil. Isso foi um erro operacional sério. Estamos dispostos a corrigir. Então vamos falar sobre o que significa corrigir, eu disse. Cliff fez um leve gesto com a cabeça. Calmo. Como quem autoriza o próximo passo. Primeiro, eu disse, não retorno como gerente de operações. Volto como vice-presidente de operações, respondendo diretamente ao conselho. O salário passa de 120 mil para 360 mil por ano. Contrato de 12 meses, com pagamento antecipado na assinatura. Gary, isso representa um impacto financeiro relevante no curto prazo. Scott, há caminhões parados ou atrasados neste momento e os sistemas estão gerando alertas constantes. Você prefere discutir valores ou retomar a operação? Silêncio.
O Conselho concordou em princípio com os termos, sujeitos à aprovação formal e revisão jurídica. Segundo, autonomia operacional completa, sem programas de transformação, sem consultores externos, sem sugestões de quem nunca passou uma noite em um armazém. Minha equipe retorna imediatamente. Pete Rohr e Wanda Briggs recebem aumento de 30%. E o Conselho reconhece por escrito que a remoção deles foi um erro operacional. Vozes abafadas do outro lado da linha. Teclados sendo pressionados rapidamente. De acordo. Terceiro, eu dei uma pausa. Gianni mantém o cargo, se o Conselho quiser, mas não tem autoridade operacional sobre a minha divisão. Ela não interfere na equipe nem nos processos. Ela não fica andando pelo escritório dando sugestões. Não envia artigos sobre disrupção causada por inteligência artificial para o meu chefe de departamento. Pode cuidar da estratégia, do relacionamento com investidores ou de qualquer coisa que a deixe satisfeita. Só precisa se manter completamente distante das operações. O silêncio se estendeu, tenso como algo prestes a romper. Ela é da família, Gary, Scott disse com cautela, enquanto Cliff se inclinava em direção ao telefone. Ela é um problema, Scott. Ou eu reorganizo o papel dela hoje à noite, ou amanhã, às 9 da manhã, ligo para meu corretor e começo a desfazer minha participação de 38%. Você estará fora da posição antes do almoço. A decisão é sua. O silêncio que veio em seguida tinha outro peso. Aquele tipo de pausa de quem já sabe a resposta, mas não queria chegar a ela. De acordo, disse Scott por fim. Vamos reestruturar a função dela para parcerias estratégicas, totalmente afastada das operações. Houve uma pequena pausa, como se ele engolisse algo difícil. Quando você pode estar aqui? Estou a cerca de 2 horas de distância. O sistema vai continuar com restrições até que eu entre. Valide as permissões corretas e oriente sua equipe a restaurar o fluxo de autorização. Se tentarem forçar acesso com credenciais incorretas, isso pode bloquear sistemas críticos e exigir um processo demorado de recuperação com base em backups. Grande parte dos dados depende disso. A recuperação pode ser incompleta e levar horas ou até dias, dependendo do impacto. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Entendido. Por favor, Gary, cada minuto está custando caro. Eu sei, eu acompanho isso há 17 anos. Deixem os contratos prontos quando eu chegar. Assinem à mão e enviem uma cópia por fax para a máquina do Cliff antes de eu sair desta varanda. Desliguei. Cliff serviu o restante do Elijah Craig nos 2 copos e colocou a garrafa vazia de lado. Vice-presidente de operações, disse ele. Você devia ter pedido o cargo de diretor executivo de operações. Uma coisa de cada vez, respondi. Ficamos ali na varanda por exatamente 90 minutos. Tempo suficiente para o conselho sentir a pressão. Tempo suficiente para o assistente do Scott redigir os contratos, consultar um advogado externo e enviar tudo. Tempo suficiente para a máquina de fax do Cliff, uma Panasonic de 2003, que Diane já chamou de charmosa no jantar de Natal, imprimir 4 páginas com termos contratuais válidos. Cliff leu cada linha, fez 2 ligações para o advogado, rubricou onde era necessário e assinou ao final. Eu li tudo 2 vezes antes de assinar também. Lá fora, o rio seguia seu fluxo. As garças tinham ido embora. O céu assumia aquele tom profundo entre cinza e laranja típico das noites de outubro no meio-oeste, quando o ar já está frio o suficiente para aparecer na respiração, mas não a ponto de fazer você querer entrar. Lembrei do armazém de Milwaukee, em fevereiro de 2018. 3 noites dormindo em um catre, ao lado de um gerador do tamanho de uma caminhonete. Na segunda noite, liguei para meu irmão só para ouvir uma voz que não fosse o alarme de empilhadeira. Ele perguntou quando eu voltaria para casa. Eu disse que não sabia. A empresa precisava do armazém funcionando.
Os motoristas precisavam das rotas. Centenas de famílias dependiam disso. Ele perguntou se a empresa sabia disso. Na época, eu não tinha uma resposta clara. Agora eu tinha. Cheguei ao estacionamento da Great Plains às 20h47. O prédio estava totalmente iluminado, todos os 35 andares. Parecia um simulado que saiu do controle e ninguém cancelou. 2 sedãs pretos com placas de fora do estado estavam perto da entrada. Provavelmente representantes dos credores, ali para acompanhar a situação de perto. Dale Garza ainda estava na recepção. Quando me viu entrar pelas portas giratórias, levantou na hora. Bem-vindo de volta, Sr. Gary. Visita temporária, Dale, ou permanente. Em 30 segundos a gente descobre. O elevador abriu no 35º andar e o cheiro me atingiu imediatamente. Café frio, tensão e aquele ar fechado de um ambiente sem ventilação por horas. Todas as salas de reunião estavam acesas. O espaço aberto tinha aquele clima pós-crise, com gente ocupada fazendo coisas, mas sem resolver nada de verdade. Pete Rohr estava me esperando perto do elevador. Parecia alguém que passou o dia vendo um incêndio acontecer, sabendo exatamente como apagar, mas sem permissão para agir. Você virou lenda, ele disse em voz baixa. Segunda de manhã, Pete. Traga a Wanda. Avise o resto do time. Já avisei. Scott Weston me encontrou na porta da sala de servidores com uma pasta de contratos nas mãos e o rosto de quem aprendeu uma lição cara. Tudo assinado, disse ele. Transferência confirmada do adiantamento do primeiro trimestre. Ele me entregou a pasta. Por favor, Gary. Abri, conferi a assinatura, a cláusula de compensação e a parte sobre autonomia. Estava tudo certo. Sentei no terminal principal de autenticação. A tela era um bloco de erros vermelhos e alertas de bloqueio, empilhados em dezenas de camadas. Cada um representava um ponto da operação com problemas desde as 13h31. Mais de 7 horas de falha. Inseri o token físico do meu chaveiro, o mesmo que carrego há 11 anos, cuja existência a equipe de TI da Diane parecia desconhecer. Digitei meu usuário, inseri a senha e confirmei a autenticação com o token físico e o leitor biométrico. Autenticação confirmada, iniciando sincronização de estoque, conciliando dados dos armazéns, restaurando integração com o portal dos credores, atualizando o roteamento da frota. Os primeiros sistemas começaram a se recuperar em poucos minutos, com estabilização total ao longo das horas seguintes, abrangendo os 285 armazéns distribuídos pelos 12 estados. A sala pareceu finalmente respirar aliviada. Os telefones começaram a tocar quase ao mesmo tempo. Gerentes, motoristas, coordenadores, a operação voltando ao normal. Retirei o token, guardei no chaveiro e me levantei. As rotas dos caminhões serão normalizadas gradualmente. O portal dos credores deve refletir estabilidade ao longo da próxima hora. Pete Rohr e a equipe retornam na segunda-feira de manhã. Quero minha antiga mesa, uma cadeira de verdade e uma máquina de café que funcione de verdade. Olhei ao redor. As almofadas de meditação já não estavam mais lá. Fui em direção ao elevador. Scott me chamou. Onde você vai? Jantar um bom bife. Estou pensando nisso desde 1h30. As portas se fecharam. Em algum lugar acima, em um andar que já não me dizia respeito, uma CEO de 26 anos estava sentada em uma sala de vidro aprendendo a lição mais cara da carreira. Algumas coisas não se reorganizam com facilidade. Alguns sistemas não funcionam com apresentações, planos bonitos ou discursos. Alguns sistemas existem porque foram construídos ao longo de 17 anos, e quem construiu isso acabou de redefinir o próprio valor. A pessoa mais perigosa em qualquer organização não é a que fala mais alto. É aquela que mantém tudo funcionando em silêncio e sabe exatamente o que acontece quando algo sai do lugar.
O verdadeiro poder nunca esteve no cargo ou no salário. O verdadeiro poder estava em 17 anos, sabendo exatamente qual parafuso sustentava toda a operação e tendo paciência para esperar o momento certo de mostrar isso. O que essa história deixa claro é que competência sem posicionamento vira invisibilidade. Não basta ser essencial, é preciso garantir que isso seja reconhecido dentro da estrutura. Gary passou 17 anos construindo algo crítico, mas permitiu que seu valor fosse tratado como substituível. A lição aqui não é sobre vingança, mas sobre estratégia. Quem sustenta sistemas complexos precisa também entender o jogo de poder ao redor deles. Esperar reconhecimento espontâneo é um erro. Estruturas não valorizam esforço, valorizam impacto percebido. E impacto só existe quando há risco visível. Gary só foi ouvido quando deixou claro o que aconteceria sem ele. No mundo real, quem não controla a narrativa do próprio valor acaba sendo definido por quem não entende sua importância. A reflexão que fica vai além do ambiente corporativo. Quantas vezes você se tornou indispensável em silêncio, acreditando que isso garantiria segurança? A história mostra que estabilidade sem visibilidade é uma ilusão confortável. Gary não venceu apenas por conhecimento técnico, mas porque entendeu o momento exato de transformar silêncio em alavanca. Existe uma diferença brutal entre trabalhar duro e ser estrategicamente relevante. A maioria das pessoas escolhe o primeiro caminho e ignora o segundo. E é exatamente por isso que são facilmente substituídas ou esquecidas. O verdadeiro poder não está em fazer mais, mas em saber quando parar e deixar que a ausência revele seu valor. No fim, a pergunta não é se você é importante, é se o sistema sobreviveria sem você. Agora me diz. Na sua opinião, o maior erro foi da liderança ou de quem aceitou ser essencial sem exigir reconhecimento? Você já percebeu o quanto do seu valor depende de você mesmo tornar visível, ou ainda espera que alguém reconheça espontaneamente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te faz pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque aqui, cada história é um teste de percepção.